Ok, mais um viagem no cumprimento para tudo boss que está acompanhando nesse programa Café com Ciência. Mais um viagem nós sou ali com o jovem Lover João K. Para vir falando desse tema ali nesse programa. Programa Café com Ciência. Programa assim que visa assim divulgar trabalhos científicos dos estudantes, professores e pesquisadores. Para incentivar para através desse meios de bate-papo, promove esse trabalho científico. Para aquilo, nós não temos um título extraordinário que não vem para perder ali, voltar à Guiné-Bissau. Não vem falar de um título que fala assim, ritos e tradições e de tradição. O Omar de Tinia Pepel, na seção assim, de Bijimita, na região de Biombo, Guiné-Bissau. Então, em português, rito de e tradições do Omar da etnia Pepel na secção de Bijimita, região de Biombo, Guiné-Bissau, 2018-2023. Com este tema, mas antes, não pediu, a pouquinho acompanhando também na diferente parte do mundo, que me estive promovendo o trabalho, tanto resumo científico, TCC, artigos e livros que publica, faço um bom agendamento, lê. Então, por não por ir papel também, tipo, o trabalho científico. Porque lá, esse programa é fácil pensando na boca acadêmico, que me se divulga o trabalho através de bate-papo. Esse programa é exclusivo. Porque lá, nós não temos também, na página ali, nós, grande Lover João K, Uhum. que estudante termina bacharel humanidade na Universidade de Integração Internacional aqui, UNELAB. Mas também está na continua fazendo mesmo está na continua no estudo, nesse preciso momento está na fazer licenciatura na área de sociologia. Brevemente, nós temos um grande sociólogo para fazer uma análise de nossa sociedade e dar contribuição para no Guiné-Bissau e para o mundo inteiro. Porque lá, antes de mais, a mim chama sempre Peter Rui Choda, está ali com vós mais um dia. Porque lá, Lover, boa noite. Boa noite, Peter. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando. Boa noite a todos os seguidores dessa página de Café com Consciência, não é? E uma página que está a fazer um trabalho muito brilhante, que está a permitir a maioria de alguns filhos de Guiné-Bissau estão a fazer trata de ser tema sobre o que está na pesquisa, não é? Aos instales, uma coisa que uma que conta meu nome inicialmente, então uma logo João cá, e estudar ciência das humanidades, não é? E na Universidade Unilab, ao mesmo tempo está a fazer licenciatura em Sociologia. Então, é tema que não fala dela hoje, e um tema que marca em tio, um tema também que vive perto dela. O que a antiga Unilab foi uma coisa que bem logo na minha cabeça, não é? Até que antiga, de manga de guindos, na papia de tema para escrever projeto, então para você formar, eu tenho que escrever um projeto de pesquisa. Então, aí o dar agora aquele nome de como do forma, não é? Quer dizer, e tem um caminho que vai, tem que seguir, que é ritual de tudo quem na estuda. Tem que escrever um projeto, precisa modalidade do projeto, precisa uma monografia, para poder submeter à banca examinadora e depois ele se dá avalia e aprova, hora que aprova, então ele está dado aquele camisa de comar, e formado na tal área. Com certeza, Lover. Lover, antes de, sem relação, falando de o que motivou a escrever este tema? Devo procurar também outros temas para falar dela. Sou um futuro sociólogo, mas o que é na bacharel Bom, para falar desse? Para ver de quê? Ainda bem que o que bijimita lá, que o que nem outra secções aí. a mim inclui este tema por dois grandes motivos. Né? O primeiro motivo é como a gente chega ali na Unilab,
Tigale, ouvi na conversa com alguns veteranos e outros na falando para boa forma na BHU, ser ciência das humanidades, eu tenho que estar escrever temas. Só mas como falava na minha fala inicial, tenho que estar com um tema, ou escrever um projeto ou vou escrever monografia. Então, o único tema que bimba na minha sentido naquela altura e sobre casamento tradicional do povo pepeu, né? Então, o segundo motivo que motivou na escrever sobre esta temática, não tem um dinheiro, que era um ensino de nenhuma, né? E vive na Lisboa, Manga de Ano, se nome chama Paulino Sebastião Gomes, né? E vive na Lisboa, Manga de Ano. Então, eu compreendi como, e livre volta para fazer casamento de terra, né? Então, coisa que marca, né? Alguém que viu muito realidade, a manga de tempo. De acaba para ter um outro pensamento como e vive de riba para um ritual de si próprio etnia. Então, começou logo na pensa, como poder juntar peças, letras, hum, para transformar numa frase, suma um tema de pesquisa, vamos poder pesquisar sobre ela, porque é um assunto que tem bastante interesses nela. Além de manter interesse nela, eu participava ativamente nesse processo de realização de casamento. Eu estava perto de minha irmã, na companhia, como o curso está na rola, né? Então, eu cheguei ali e decidi colher temas, uma forma de poder compreender qualquer processo. Como é que o papel está a realizar casamento tradicional? Porque forma que Então, o papel está a realizar casamento tradicional é muito diferente com a forma que o casamento tradicional está realizado na Biombo, na Safim, na Praves, dentro de cidade de Bissau própria, como você vê, e alguns papéis estão lá, né? Então, e tem formas diferentes que até realizar o próprio casamento. então, por falar um bocadinho sobre como é que está organizar esse casamento, propriamente é a palavra Omar. O que é o Omar? Bom, a palavra não tem inovação, né? Porque manga de gente está falando casamento, casamento, casamento. Então, manga de outros trabalhos com lei, caso de trabalho de Yolanda, Vitor Monteiro Garafão, e caso de Neuza também cá, e li também um artigo de Honório, né? Honório Lima Nanque, né? Que escreveu, e fazia uma relação entre pepeles, quer dizer, fanado tradicional de pepel com de balanda, não é? Porque às vezes em certos aspectos não está conseguir, não tem algumas coisas em semelhanças, não é? Então, olha, é nome casamento, 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 vamos falar, bom, tem que ter essa inovação, né? Então, poder pegar também na mesma fala, para falar mais Sim, casamento. faz Daí, como sentido anda na também. minha Faz quem que sentido, e linha as de provas trabalho, de inovação. quem que linha de trabalho, não, já manca de outros termos lá, que papel próprio, que termos locais, que diz. Palavra casamento, ou seja, a palavra mar significa, na português, casamento. Né? Na crioulo significa, e mesma coisa, né? Casamento. Né? E na português, casamento. Tanto na crioulo não dá chamá-la assim. Né? Então, e esse que significado de palavra Omar. Omar significa casamento. Então, como se apoia Omar, ou seja, como se apoia casamento. Então, isso é uma palavra local, de linguagem local, que é Omar. Por exemplo, na Biumbo, até fala Kumar. Biumbo até fala Kumar. Papel de vizinho até fala Omar. Entende? Então, e tem que diversidade em termos de coisa lá, de chamar a própria palavra, o do Omar, Kumar, Omar, Kumar, Omar. Mas tudo significa casamento. Ok, então falando como é que o papel está a realizar casamento. Suma que não tem diversidade também de etnia na Guiné, propriamente ou se o cunho região ou secção ibizemita. Como é que esta Bom, ser? para começar, então, se só para permitir, para alguns índices de outras regiões que estão a acompanhar, né? Só para fazer uma contextualização.
sobre espaço geográfico próprio de secção de Bijimita. E uma secção que está dentro da região de Bioma. E faz parte do setor de Quinhamela. E faz parte do setor de Quinhamela. Então, dentro da secção de Bijimita, e está composto por 11 tabancas. 11 tabancas. Então, nessas tabancas tudo, gente que mais tio dentro da seção de Bijimita e pepeles. Mas está a manga de outros etnia, balanta, mancani, assim. Mas gente que mais tio dentro da seção de Bijimita e pepeles. Então, decidi cruzar espaço onde é que pepeles mais tio, né? Para poder fazer esse estudo, para poder compreender o processo de realização de casamento. Pepeles está da casamento como? A mim, por exemplo, a mim batata, minha papel e Jagra. Minha papel e Jagra. Jagra, na tradição papel, e aqueles que terrena, eles que têm poder. Por exemplo, eles que têm sido regra. Né? Quer dizer, para o manda, não chão grande, tem que ser o Jagra. Entendeu? Então, minha papel, ele Jagra, a mim batata. Se chegar na altura, se uma que chegar na altura de casa, minha papel, o que não faz? Ela pega esse sobrinho, que Jagra, que sobrinha, que ela nasceu filho de sua irmã. Filho de sua irmã, não filho de seu irmão macho, mas filho de sua irmã fêmea, que eles de mesmo Jorson. Por exemplo, a minha irmã fêmea, para de alguém fêmea, não pega meu filho macho, como para com outro mulher que cada minha Jorson, da minha filho para casa. Então, está fácil para ver o quê? Está fácil para poder continuar a conservar seus bens. Não fácil, a me love, para ver de como, então, tudo bens que a mim tem, né? Vai sair, vai outro lado. Então, não pega meu filho, não minha sobrinho, ou seja, não pega meu filho, leva casamento na mão de minha sobrinha. Ou seja, não pega minha sobrinha, não meu filho para ir casa. Ora que minha sobrinha casa, meu filho, tudo que tem, né? E na volta, a minha Sério, própria só. minha Jorson, e na volta dentro da minha Jorson. Então, papeles daquele tempo, é que até da casamento, por exemplo, a boi do outro lado, o bem casa outra alguém no outro lado. Papeles que até dava aquele tipo de casamento. Papel da casamento, seguindo as regras, para que rompe, para que fazer famílias pire, com o rumo de ser bens. Então, assim que dá fazer. Mas e tem também alguns casos, por exemplo, Jagra, que Jagra está casa em outro. Mas, batata, por exemplo, a mim, nunca pude casar um outro mulher que de mesmo Jorson comigo. Nunca pude casar. Mas, Jagra, e pude casar com Jagra. Mas, batata, pude casar com batata. Esta acontece na tradição Pepeles. Outra coisa que me se acrescenta, que é importante, que manda Pepeles acredita e opta em fazer casamento tradicional. Para Pepeles, para aqueles que querem saber, outro está a papiar, né? Para Pepeles, eu pude ter pós-doutorado. Pós-doutorado. Não falei de mulher nesse caso, eu pude ter pós-doutorado. Mas se que mulher que é casado, e que é casado tradicionalmente, que mulher que está dado respeito perante a comunidade pequena. Para eles, que mulher está continuando a ser o bajura. Ele criança perante pepeles. E para homens, igual, e mesma coisa. Tipo, cerimônia que está considerado como uma cerimônia mais grande de iniciação de fanado para homens, todo homem que acaba fanado, para pepeles, aquele homem, e menino e criança. E tem certos lugares que lá nunca poder chegar. Né? Por exemplo, neste caso, pensar na Papiá, porque eu realizei aqui cerimônia, né?
Mas e tem necessidade, porque e um trabalho, uma pesquisa que está a fazer, que está a desenvolver, cada dia a pessoa mais, né? Então, a mim, nesse caso, um cumprir ritual de fanático. A mim, nesse caso, não tem condições, ou seja, a mim me garante, a cultura papel, a mim me garante, a mim pode participar em qualquer reunião de homens garante, a tradição papel. Mas quem que compreende que tradição, e que pode participar em nenhum tipo de reunião convocado para homens garantes na comunidade. Entendeu? E outra coisa Sim, também que me está a acrescentar, que eu acho como aí importante, não é? E bom recordar como tem alguns pesquisadores, são pesquisadores que falam sobre esses cenários. Por exemplo, o que é que manda? E uma pergunta que está colocada para a manga de gente, o que é que manda no Estado que está valoriza, né, casamento tradicional. E vamos recordar como na Código Civil de Casamento, na artigo número 1, lei número 1, barra 73, de 24 de setembro, né, e deixado claro lá como ah, existem só três tipos de casamento, segundo Alberto Mango. Existem só três tipos de casamento. E tem casamentos que está realizado na conservatório, casamento civil, e tem casamento que está realizado na igreja, porque às vezes não está conseguir decifrar as duas coisas. Por exemplo, aqueles que estão casa na igreja, às vezes ainda não entendem como o tá casa só no tribunal, ou por isso casa no tribunal, o bem já não para a igreja. Ou por isso fazer casamento na igreja, dentro da igreja, sim, vai ao tribunal, que ela está fácil. Recomenda e distinguir os três tipos de casamento. Tem casamento que pode fazer no tribunal, e tem casamento que pode fazer na igreja, e tem que casamento que está fazendo nas tabancas, nas aldeias, que está engloba tudo etnias que compõem o Estado de Guiné-Bissau. Por exemplo, lá tem casamento tradicional, mancante tem, papel tem, que tudo é opinião de casamentos várias que são etnias, não é? Mas já que religião, tem casamento tradicional né? também, que tá, certo, que está fazendo. Mas e tem uma coisa que é muito fundamental dentro desse aspecto. Por exemplo, ora que não fala como no Estado, ou seja, e tem uma coisa que está marcante dentro da coisa. O Estado está reconhecer quem que casa tradicionalmente. Ou seja, quem que casa na conservatório. A tradição também. É que até reconhecer quem que casa na conservatório. Eles até reconhecem só quem que casa tradicionalmente. Para papeles, o por casa tradicionalmente até reconheceu. Mas o casa na conservatório ou na igreja, para eles o que casa ainda. Para eles o que casa, o que realiza ainda nada. Eu tenho que cumprir naquele ritual. Eu tenho que cumprir. Lá já que está dado que camisa de comar. Vou cumprir, pelo menos, que o primeiro ritual que está exigido para tudo, qualquer alguém que tenha papel, tem que fazer. Só uma que está fazendo, não que não tem isso. Jovem não tinha papel e tem data e tem idade determinada para uma mulher vai casamento ou para um homem casa. Desde que tem um ritual que determinado para um homem, se uma vai falar ou que o caso está considerado, também está valorizado dentro da sociedade. Suma um alguém importante. Mesmo que tenha título, suma como fala. Mas se você fazer casamento para mulher, suma boa homem também, se você vai falar, você está valorizado. Será que tem uma idade determinada para casamento? Mínimo, sim. Aí tinha Pepe. Bom, para aquilo que não está, para vir um pedido na comunidade, papel, meu papel, já era só uma como falou aí, meu papel foi regra. Né? A mim, o último filho tinha papel. Então, não tem mais esse privilégio, não tem esse privilégio de aprender manque de coisas sobre tradição, papel, junto de minha paritores. Né? No papel, é um alguém o que gosta de cultura papel, porque ele papel está sente orgulho de ser o papel. Então, a mim também um alguém que sempre estava perto dela, né? Sempre está chamando, está
está mostrando qual que é a vantagem de cumprir o uso tradicional do papel. Até para fanado, perdão, não é? Mas foi um dos alguém que impulsionou para fanado. Porque sempre lembra, não estava na bárica, só para mostrar, não? Estava na bárica, de repente, cheguei e falei, machos está na baia. Está ali para quê? Só para ter ideia. Como homens grandes também, para ser filho seguir mesmo linha, que é bem quer. E falando, então fica assim, cantando. E repetir papel que me bem, me percebe logo o que estava a comunicar comigo. Entende? Porque às vezes o homem grande papel, nem tudo que você conseguir, está conseguir abrir boca para comunicar com você. Mas se jubeu e tem gesto, tipo, quando jubeu alguém, se tu não pode sentir alguma coisa está na comunicar aqui. Entende? Então, Sim. decidi, vai cumprir aquilo, não? Decidi, vai cumprir aquilo. Na altura, estava ainda na igreja, não? Estava na igreja, aí, para ver, quase minha fase de adolescência, tudo na igreja, não é? Tanto minha fase de, eu tenho mais pouco ainda, para ver como a minha irmã grande, quase a vida toda na igreja, né? Então, papeles e gente que sempre está buscando preservar próprio ser identidade, ser práticas próprio ensino. Sim, Então, Lover, e tem idade, certo? idade certo, certamente eles já têm idade. Já têm idade para que uma na comunidade está vazio. Havia, às vezes, e tem que formas. Mesmo que falar ali como, por exemplo, pega minha sobrinha para dar Peter para ir casa. Minha sobrinha, por exemplo, se a avó e não falar de tipo a minha sobrinha, ou seja, a minha filho, me pega minha sobrinha para dar para casa. Minha sobrinha fala, não, fica-me esse casamento. Papai, eu não estou obrigado, tenho que casa que lá. Ela está fazendo, há tempos atrás. Às vezes alguém está pedido, está ainda na mama. Então tem que ser, até falar linha, não está falar linha, não está falar pira, não está falar pira na Pepe. Então, o papel, ou o princípio do tio, ele vai amar aquela linha, ele vai amar aquela linha. Então, e está lá como, e marca como, tal fulano aqui na casa, tal fulano. Então, gente está começando com o papel, diz, não, olha, aquele barulho ainda está nessa infância. Então, eu fiquei naquele que pensamento. Então, eu tinha uma certa idade, ou seja, antes de ter aquela idade, próprio jovem, por exemplo, a minha filha, só como falava, a boa, não comecei a instruir, para começar a trabalhar, para papel de aquilo vai ajudar, para papel de aquilo minha sobrinha. Não estou falando pior, então. Logo, a boa, você vai para trabalhar para aquilo alguém. Aquilo que significa que você vai para diminuir o pagamento de dota. Aquilo até representa um sinal de respeito para aquele próprio alguém. E Lover, ok, muito bem. Falando do objetivo do trabalho. Então, o meu objetivo é para pesquisar, ou seja, é para continuar, né? Ou seja, para compreender o próprio processo de amar que casamento. Me se compreender como é que o próprio papel está fazendo pagamento de dota e como é que eles estão conseguindo fazer uma negociação, dentro desse pagamento de dota, porque outra hora ah, é poder cobrar o dote, mas às vezes o cara consegue ter tudo que está pedindo, então aí entra questões de negociações. Então, se compreender o processo, como é que eles estão fazendo cobrança de dote. E outra coisa também que está buscando entender lá, e por que manda tudo papel deve cumprir ritual. E olha como que cumprir, para eles, é uma criança. Entende? Nem se compreende. É processos tudo. Não se Ok, compreende. Então, esse falando é o gosto objetivo. de, falando gosto de importância do trabalho. Que importância que é o trabalho tem? Só para Eu trabalho,
é muito importante, tanto do ponto de vista científico, não é? E na Báguida, alguns pesquisadores interessados nas temáticas relacionadas a questões tradicionais. E na Báguida também o enriquecimento de bibliografia própria e cultural da, de Guiné-Bissau, não só de Guiné-Bissau, mas de Unilab, né? Quem que acessa meu trabalho, a Google Acadêmica, e não há manga de termos que acontecem na minha trabalho, não é? A mim praticamente nunca usa termos próprios da língua portuguesa, tio, mas utiliza algumas palavras locais, né? Por exemplo, Jorson, né? Jorson, pula quinha, né? Pula quinha, que não está falando em português, linhagem, né? Está falando linhagem. Então, pula quinha, e tem alguns, entenda também explicar que é que manda um ser o Nike, aquilo outro ser o Indi, aquilo outro ser o K, aquilo outro ser o Ye, porque e tem questões de token, e tem atribuições para aquilo, né? Então, Desculpa por e o interromper. trabalho tem sido muito importante para o enriquecimento de bibliografia do Unilab e suma de Guiné-Bissau. Não só para aquilo que se discute epistemologia africana do ponto de vista cultural, num, num campo universitário, e está sendo muito bom, ajuda próprio a enaltecer a própria cultura de boa terra. Certo, Lover, metodologia, fala um pouco de boa metodologia, como eu vou trabalhar, para vou chegar. Bom, na trabalhar, tinha nessa parte de questões metodológicas, né? E em optar para questões de entrevistas, né? Como falou aqui, em algumas colocações que disse ali. Minha irmã Garanda também é alguém muito fã com essa história de coisas papeladas muito bem, né? Tem também alguns de minha tios, irmãos de minha papa própria, que cedo também regras, na outros cabancas, assim. E próprio minha, um de minha tia, não é? Muito bom quase na nossa comunidade, e alguém que fica de uma mais velha, né? No bairro, né? Então, e alguém que conhece muito bem história, sobre essa história própria de, uns história como a Copepele, de onde é que ia sair. Então, às Ele é vezes, uma biblioteca então, de sala. não está chegando perto dela. Então, é um privilégio que tem de dialogar com aquela, para poder ouvir um bocadinho sobre a narrativa Copepele. Então, um optou para fazer entrevista, né? Um optou para fazer entrevista à distância e soma ali na Unilab, né? Um optou para entrevista alguns papeles, né? Que está ali na Unilab, que estuda diferentes cursos ali na Unilab. Um optou para entrevistar 2 machos e soma 2 fêmeas, né? Também uma optar para entrevistar, né, alguns homens grandes na tabanca, são mulheres, nós não vamos falar de ali, né? Só que papeles e gente tipo, às vezes, vai tirar aquele que é real, vai dar então, assim, e para tudo comunidade, não é? Ou seja, e para tudo etnias, não é? Xixi, até não Até xixi. sinto medo de como não pode estar a divulgar, revelar segredo próprio de tradição. Né? Então, em cada Tá tigela bom. doce, você, em cada tigela para fazer pesquisa, vamos começar a apontar como é o nome, como é que fazer aquilo. Então, que vai de uma maneira que não permite que alguém para poder agir como uma boa maneira, para poder explicar mais detalhes. Também optar por usar metodologia a pesquisa bibliográfica, de que tem outros pesquisadores que escrevem sobre a mesma linha de temáticas e uma pesquisa qualitativa, não é? Para poder assegurar a própria trabalho. Lover, que alguns autores com base, alguns assim, Então, propriamente dito. cita manga de autores, não é? Sobretudo quando Não é só papel de alguns, não questões. só tipo, mas alguns só. Cita Edneuza K, que foi estudante propriamente da Unilab,
trabalhei também com Yolanda, Vitor Monteiro Garauca, o próprio Carlos Subuana, não é? Trabalhei também com o próprio Secante, com a Secante Diop, né? Trabalhei com Secante Diop, porque e alguém tem um livro, né, que escreve, né, sobre questões de etnias, questões étnicas a nível de África. povos africanos, né? Então, então trabalhei aquilo, não? Bibi Tio, desse obra que escrevi, Ok, Bibi também Robert. Bibi de Honório, Bibi de Honório, Bibi próprio de um padre, não é? E Pepe, não é? Não está chamando, para a insana liga, não é? Então, Bibi também de um padre, não é? Então, e Pepe, e Bibi Children. E manga de outros autores, que nunca poder, Martina, né? Martina, a Ok, própria então Petit nós Mama, vamos Petit Mama consideração também. final. Lá no consideração final. E as considerações finais, e para falar com uma, muito bom, né? Não tentar estudar a realidade de não terra, né? Sobretudo as temáticas ligadas a nós ancestrais, né? Então, e tem sido muito bom, não se vê, não é que não sei, e para não é que não vai. Nunca pode deixar a cultura dos nossos ancestrais vai perder, né? Então, a única forma que nós podemos fazer é para escrever sobre ela, para poder permitir o mundo olhar. Qual que é a importância própria de nós, de cultura de nós ancestral, né? A boca balanta, a boca manjaco, a boca que escrever sobre a cultura do povo. Né? Então, está permitindo, de facto, um outro alguém, de outra nacionalidade, que do povo, que de outra etnia, para poder ler também sobre aquele bom trabalho, para poder ter noção mais ou menos como é que é o trabalho. Então, na convida, tudo tem que pertencer a alguns etnias, vai também escrever sobre tal. Né? Um casamento tradicional é um casamento muito bom, né? E te ajuda, além de como te ajudar o ganhar respeito na comunidade, e te dá o estatuto de como, porque tem um problema na família, vai garante já o poder vai resolver o conflito que tem na família, né? Então, agora o que tem o que fazer, o que cumprir requisitos, ou seja, rituais. Então, o que dá aquele galão de poder cumprir certas coisas. Ou seja, o que dá o respeito perante a comunidade total. Muita coisa que eu terminar aqui, e para falar, continuar com a dinâmica de promover, não é? Esse é um canal que, desde a primeira hora, assim, tem estado na longa por iniciativa. Então, continuar com a dinâmica, tem sido muito bom, que permite a algum dia de conseguir ter espaço de fazer um resumo sobre esse trabalho, para poder ter também ler, fazer algumas colocações, algum resumo, para de fato, para permitir para gente também poder ouvir sobre esse trabalho, né? Pensa, Deus não condena bem só, não condena a força mesmo do trabalho. Ok, muito obrigado, Lover, para o elogio. Elogio. Na agradecer também para Deus do continuar na postura, por iniciar já fazer licenciatura na área de sociologia, por ser amanhã um grande sociólogo, para dar contribuição na interpreta Uhum. factos sociais na sociedade guinense e para dar formação também para ter amanhã um bom sociedade. Para aquela não fala tudo de gente não chega a fim de no bate-papo de no jumbai o trabalho científico TCC de Lover João K, estudante do Unilab no Brasil, Ceará, lá para a zona de Fortaleza, Redenção, a Carápia, assim, melhor, a Carápia. Estados É, Unidos. nos Estados Uhum. Unidos, a Carápia. Um abraço, Lover, continuação de uma boa noite. E não quero se vos acompanhar desde aqueles que não tinham assistido também,
De Brium, Bianca, espero mais estar acompanhando. Um abraço. E para tudo aqueles que vêm assistir depois. Esse canal que faz pensando na tudo acadêmicos do mundo, principalmente para Guiné-Bissau, divulga o trabalho através de bate-papo, também para outros que estão na outra parte do mundo, porque não têm dificuldade de acesso de trabalho propriamente físico, mas através desse, por esse vídeo como tal tema escrevido, só me entra em contato com esse dono, pode entrar em contato através de cima, através de contato e por enviar esse trabalho, se você consegue ter acesso a esse trabalho, porque na Guiné-Bissau não tem essa plataforma. Então, esse projeto, essa primeira fase, nessa segunda fase, que ainda procurar uma plataforma digital, ainda que cada quem pode depositar trabalho científico. Mas, antes de tudo, não te agarre-se vós, não fala sempre, vou escrever, vou dar like, vou dar curtida no projeto, vou seguir o canal, não agarre-se tio vós. Para todos vós, esse programa que chama Café com Ciência, chama Pedro Terrucho da Senguinha. Um abraço para todos vós, Guiné-Bissau, a partir de São Paulo, diretamente para Fortaleza e Redenção, a Carap, Estados Unidos da América. Estados Unidos, Zé Carap. Abraço, Tchau, não tchau. sei onde. Até mais. Tchau. Show.